Fala aí, meus caros, minhas caras, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre esse filme de 1997, que foi produzido em 96, tá? Mas ele foi lançado, pelo que eu vi, em 97. E que é chamado de Guerra de Canudos. Retrata aí esse acontecimento histórico brasileiro. É um drama, tá? Não é um documentário. E ele faz referência a esse acontecimento histórico aí, muito importante aí no início da República Velha Brasileira. Eu gostaria de começar com uma citação de uma música que vai se tornar a tradição aqui no canal fazer isso, tá? Começa assim, é uma música. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai vir a mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Essa música chama Sobradinho de Sai Guarabira. É uma música da década de 70 que faz referência à construção da barragem de Sobradinho, que alagou boa parte aí de alguns povoados e cidades ao redor da barragem, e que essa é uma música de protesto contra a construção, certo? É, Já já a gente vai entrar em porquê que ela é relevante para a gente entender Canudos, né? Vamos lá. Bom, eu gostaria de começar com curiosidade, né? Por que, afinal de contas, Canudos? Por que, afinal de contas, Canudos se chama Canudos? Então, parece que tem uma planta lá, chamada canudo de pito, que é bem, bem regional de lá, e que por isso foi chamado ali de Canudos. Então, é por causa de uma planta, que assim, até parece um negócio, tem um pouco de parecido com o canudinho, né? Tá? Uns filamentos assim. Pelas fotos que eu vi, tá? E é por isso que chama Canudos. Não tem nada a ver com o objeto aí que vitima tartarugas marinhas mundo afora. Então, vamos lá. Dito isso, o que foi a Guerra de Canudos? Talvez você se lembre aí das aulas de história do ensino médio, se você teve um ensino médio bom e tal. Ela foi um acontecimento histórico ali no início da República Velha. De onde começa, né, tudo isso? Começa com um cara, um rapaz, um senhor, chamado Antônio Conselheiro. Ele era um pregador que saía perambulando pelo sertão, como muitos na época, tá? Trazendo mensagens religiosas, católicas, e que arranjou um grande contingente de seguidores. Bom, com esses seguidores, ele decidiu, por certa feita, em se assentar em um local, e esse local foi Canudos, justamente. E ele pegou várias pessoas que estavam em situação de penúria, né? Tinha havido uma seca muito grande ali por vários anos, e se instalou lá no sertão da Bahia, ali perto de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, tá? Ali, essa região de Canudos. Bom, e aí, se eles estabeleceram lá por volta de 1893, ou seja, bem no início da Primeira República, da República Velha, ainda com bastante influência dos oligarcas monarquistas e tal, e grande parte do contingente era oriundo da libertação da escravidão, que tinha sido abolida alguns anos antes. Daí a gente já começa a ver um potencial de conflito, né? Por quê? O que acontece? Né? Muitas pessoas com o sucesso de Canudos, tá? Porque Canudos ele foi sendo aos poucos cada vez mais um sucesso. As pessoas iam para lá, e chegou a ter quase 20 mil pessoas ou mais que isso, trabalhando na terra, e a produção era comunitária, ou seja, todos trabalhavam e todos usufruíam da produção. E isso foi bastante ameaçador para oligarquias locais, de grandes fazendeiros, que precisavam da mão de obra para executar suas atividades econômicas aí, suas plantações. Por causa disso, isso já foi visto como ameaça pelos oligarcas locais, certo? E com algumas desculpas que foram surgindo, foi dando-se argumento para atacar Canudos e acabar com ela. Bom, uma das desculpas era referente ao próprio discurso do Antônio Conselheiro, tá?
por ele ser religioso, por ele ser católico e etc., ele pregava bastante contra a República, a favor da monarquia e da união da Igreja e do Estado. Sim, não era um discurso, vamos lá, bastante sofisticado e não era completamente entendido por todos, né, pelo que a gente entende a respeito da história atual. Mas ele sim era, vamos dizer assim, monarquista. E aí, a respeito disso, conforme foi crescendo, ele foi angariando a inimizade dos fazendeiros locais, começou a se criar um sentimento contra Canudos na região. Isso fez ocorrer uma primeira incursão, com o primeiro ataque, depois de um negócio mal feito com o pessoal de Juazeiro, que é da região. E em seguida esse ataque falhou e foram encomendados novos ataques ali, que depois falharam também, até que veio um ataque final com participação do Exército Brasileiro em peso, e que foi um massacre, que acabou com a vida de todo mundo lá. E se não todo mundo, dos poucos sobreviventes, eles tiveram que desertar e ir para outros lugares e tal. Muita gente foi passada na espada nesse acontecimento. Bom, e aí se tem ali em 97, 1897, né? Entre 93 e 97, tem alguns ataques, começando em 1896. E já em 97, ali por volta de setembro, tem o final de Canudos. Ela é destruída, inclusive, com o uso de canhões bem grandes e bem poderosos para destruir todas as construções que tinham sido feitas lá. Com isso, Canudos ficou desabitada por um bom tempo, tá? E volta como povoado depois. E toda a história de Canudos, ela foi bastante bem retratada aí no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele acompanhou, inclusive, uma das incursões, as finais, né? Os ataques finais, e é dele a frase de que o que aconteceu ali foi um crime. Ele fala com essas palavras, tá? Ele é escritor e publicou o livro alguns anos depois. Ele era jornalista, engenheiro, etc. E aí publicou e ficou essa imagem, né, de que a República Brasileira, o Exército Brasileiro, tinha cometido um crime ali contra pessoas que não tinham bem a capacidade de se defender, né? Mesmo as armas que eles tinham, eles foram conseguindo aos poucos, até com as falhas dos primeiros ataques, né? O pessoal ia atacar, falhava porque subestimava muito o poder de Canudos, a poder da população local. E aí a população local pegava as armas dos derrotados, entendeu? Tem até várias histórias curiosas e o filme que eu assisti e que tá aí para todo mundo assistir, inclusive no YouTube, tá? Ele retrata bastante essas histórias curiosas. Vamos lá. Bom, esse foi um resumo do acontecimento histórico, né? O filme como filme. Bom, eu gostei bastante do filme, tá? O filme é um épico, certo? Um épico de 3 horas quase. E ele tem bastante boas atuações, tá? Então, assim, minha recomendação é que assista aos poucos. Ele até foi lançado posteriormente como uma minissérie, certo? Então, por isso, é importante ter isso em mente, tá? Tem quase 3 horas. E, assim, apesar de ser muito bom, tem momentos que baixa a energia, né? Baixa o ânimo do filme. E aí é difícil acompanhar sem dar uma cochilada ou outra. Mas, assim, é muito bom. Tem boas atuações, tá? Tem atores aí consagrados, que já eram consagrados na época, outros que vieram a se consagrar depois, tá? Então tem Selton Mello, tem Cláudio Abreu, tem Maria de Severo, o José Wilker e o José de Abreu, 2 Josés aí. Eles fazem papéis bastante importantes, né? E quem acaba sendo a personagem principal é a Luísa, certo? Luísa, como é que começa o filme, né? Começa com algumas andanças aí do Antônio Conselheiro, até que ele encontra uma família, né? Uma família que está em penúria, em situação de penúria, pois a República começou a aumentar impostos em todo o território nacional, inclusive onde eles moravam aí no sertão. E essa família, ela decide então se ligar a Conselheiro e partir com ele enquanto ele ainda estava andando, enquanto ele ainda não tinha sido se instaurado em Canudos. E com isso, a Luísa ela não quer.
ela não quer. Ela é a filha mais velha, né, da família, são cinco. O pai, a mãe, duas filhas e um filho. E a filha mais velha não quer ir com a família, então ela se desgarra da família e vai tentar a sorte sozinha. Nisso, a família encontra prosperidade junto de conselheiro e a Luísa acaba caindo na prostituição ali do sertão baiano. O que acontece então? Quando Canudos começa a crescer e tal, aí começa a ter os conflitos. Luísa já é um pouco mais velha, ela casa com um soldado que volta de uma dessas excursões, sobrevive a um ataque, e ela posteriormente vai com ele para os ataques finais, certo? Nisso começa a guerra e tal, e aí a partir da metade do filme é o ataque final, tá? E demora bastante. É um cerco, então tem quase meses ali que eles ficam lá. Então uma parte muito importante do filme, um pedaço grande. E lá também ela encontra o personagem do Selton Mello, que, enfim, o esposo dela na época morre na guerra e ela acaba ficando com esse outro soldado, e aí tem todo o problema dela se prostituir, enfim, ela reencontra a família do outro lado da guerra e tal, e tem drama familiar e bom, e a criação desses personagens fictícios, né, ajuda bastante a mostrar o lado humano do conflito, né, e não ficar na coisa política abstrata, certo? Outros personagens que tem são os oficiais do exército, certo? Que vão atacar, principalmente os principais, né? Assim como também o do Selton Mello, que não é o principal, ele é um cara da artilharia ali, tá no meio da hierarquia, né? Vamos dizer assim. Tem o soldado que vai primeiramente com Luísa, o Arimateia. E tem o coronel lá, não sei se é coronel ou se é major, mas enfim. O chefe lá da expedição, que é o Zé de Abreu. E do outro lado, né, tem o Zé Vilker, tem outros atores lá como Resistência, né, do povoado de Canudos. E o Zé Vilker é o conselheiro, tá? E assim, devido ao fato do. E também tem um personagem que não é exatamente Euclides da Cunha, mas é colocado lá como se fosse um, um representante dele, tá? Que é um jornalista que vai com os ataques, para relatar os ataques, certo? Bom, o filme, então, ele é mais humano, mostrando o sofrimento e a política, né? Acaba sendo mais pano de fundo. Não que não tenha questões políticas no filme mesmo, mas elas são. O principal ali é o sofrimento humano, que eu acho bastante bom, assim. Principalmente a questão política dos conselheiros, né? Ela não é muito retratada no filme, né? Como ele é um grande monarquista e tal. O que eu acho que é sensato, assim, tá? Vamos entrar mais no futuro. Então, assim, o filme ele é bastante claramente influenciado pelo Euclides da Cunha, né? Pelo relato dos Sertões. Eu não li o livro, tá? Mas isso é bastante visível, por resumos e tal. Então, assim, e tem a perspectiva histórica atual do Brasil, né? Da história brasileira, de como a gente vê o acontecimento hoje, certo? A gente vê, por exemplo, tem um momento que o personagem, o jornalista, né? Que ele fala lá, não, o que vocês cometeram aqui foi um crime, certo? É um. Fala com o chefe do exército lá, né? Ele fala isso. E isso é uma frase dos Sertões, de Euclides da Cunha, tá? Então, a moral do filme, né, ela é bastante influenciada aí pela visão atual que nós temos do acontecimento como um todo. E eu acho isso bastante positivo para o filme, né? Não se apegar a uma coisa da época ou coisa assim, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar mais sobre a política, mas antes disso a gente vai voltar aqui para contar como é Canudos hoje, tá? Bom, depois dessa destruição total de Canudos ali em 97, Canudos fica desabitado por um tempo, mas ele acaba sendo repovoado por volta de 1910. Aí ele cresce um pouquinho tal, e aí e outras cidades da região também, outros povoados. E por volta da década de 40, lá com Getúlio Vargas,
surge a construção de um açude, de uma barragem que acaba inundando a Velha Canudos, certo? Então, até que o pessoal tem que se mover de lá, né? O pessoal sai e por causa dessa construção do açude. E isso dialoga bastante com a música que eu recitei aqui no início, né? A música do Sai Guarabira. Porque isso é uma situação recorrente, né? Num país que existe muitas hidrelétricas e tal, que elas, por serem perto de rios, são perto de povoados, que ficam perto dos rios, e, portanto, acabam sendo sempre alagando e tendo que forçar a população mais desfavorecida a se mudar. Nem sempre com a compensação necessária, tá? Então, assim, ou vamos dizer, né? Sempre sem a compensação necessária. Então, esse açude, que é construído em 1950, ele acaba alagando toda a Canudos antiga. E hoje o que existe lá é uma parte chamada Velha Canudos, que tem um museu, que tem, né, coisas construídas mais recentes para ter essa memória do acontecimento. E tem uma terceira Canudos, porque enfim, a primeira foi destruída, a segunda foi alagada e hoje tem uma terceira, certo? Que fica em outra localização. Só que restou lá hoje de, de original, né? Essa Canudos Velha, é um bairro lá perto do açude. E, dentro do açude, né? Quando tem época de seca, dá para ver as ruínas da antiga Canudos, ou pelo menos parte dela, né? Não sei quanto tempo vão durar, né? Com passagem de água e tal. Mas encontra-se até quando tem uma seca muito grande, dá para ver. Beleza. O que eu gostaria de discutir, assim, politicamente mais a respeito desse filme, né? Desse filme e do acontecimento em si, né? Porque eu achei o filme bastante fiel ao acontecimento. E não só fiel ao acontecimento, mas fiel como a gente vê o acontecimento hoje, tá? A guerra e tal. Ou massacre, se você preferir chamar de massacre do Canudos, também eu acho um nome verossímil. Bom, existe muita, muita discussão aí pela internet afora, né? A respeito das motivações, né? Por que que o exército brasileiro foi lá no sertão baiano destruir os caras? Pô, só porque os caras eram monarquistas, porque eles queriam instaurar, botar Dom Pedro de volta lá no trono, ou quem quer que valha e tal. E assim, claramente não é uma questão ideológica, tá? Não é uma questão simplesmente, os caras, eles eram contra o socialismo de lá, ou algo assim, porque eles eram comunitário, era uma produção comunitária, né? Não era algo do tipo. Era algo, foi muito mais, e não foi também por um ideal republicano, né? Não é um ideal republicano você esmagar o pessoal que está vivendo sua vida, basicamente, né? Porque eles não estão pagando imposto, algo assim. Bom, isso pode até ter sido desculpa na época, e pode até ter sido discutido em jornais, etc. Teve ataque a jornal monarquista na época a respeito disso, enfim. Mas o fato é que o Antônio Conselheiro ele não era um cara grandemente articulado para botar ninguém no trono, nem nada disso, nem atacar outras cidades, nem nada disso. Entendeu? O caso do ataque foi muito mais motivado por uma necessidade material, econômica ali, dos fazendeiros e oligarcas locais que queriam ver a destruição de Canudos e patrocinaram essa visão junto a toda a sociedade brasileira, inclusive chegando aí ao exército tem sido mandado desde o Rio de Janeiro até lá. Então, assim, não foi uma simples questão ideológica. Foi uma questão material ali que o pessoal estava sentindo economicamente, a falta da mão de obra e a competição e etc. Então, assim, né? E o contexto todo republicano de querer se impor através de esmagando revoltas e tal, e patrocinando um exército, etc. Foi. Deu todo essa necessidade material de. Necessidade não, mas esse viés material de atacar Canudos, certo? Não foi também, assim, não foi uma ideologia positivista, que sim, o exército poderia ser influenciado pelo positivismo e tal, mas não é um ato positivista você ir lá e atacar a galera, entendeu? Não é assim que funciona. São motivações, assim, muito mais de classe, como a gente pode fazer uma análise marxista, né, de classe burguesa e classe até não burguesa, né, nobres e tal, do que uma coisa contra o povo, né, tentando se organizar, do que uma coisa
ideológica, entendeu? E o que acontece, né? É, Canudos também não era uma experiência socialista, né? Eu sei que algumas pessoas podem pensar, não, mas era comunitário e tal. Eles não tinham esse viés socialista teórico forte, marxista ou algo do tipo. Eles só estavam tentando viver de uma forma ali, entendeu? Inclusive uma forma bastante religiosa e tal, e enfim. Eu também não gosto muito de analisar como uma experiência socialista, sabe? Eu acho que não é por aí também. Então, assim, então foi pelo republicanismo que foi feito o ataque? Foi muito republicano o pessoal chegar lá e matar todas aquelas pessoas, fazer esse massacre. Não, né? Não é um ideal republicano isso. Isso aí foi uma falha da instituição republicana, das instituições republicanas que tiveram que ceder a isso, entendeu? Assim, pelo menos jeito que eu vejo, né? Que as pessoas ali, elas eram republicanas e outras coisas, né? E coligadas a fazendeiros e, e tal, e etc. Inclusive tem um pouco disso no filme, tá? Tem um pouco do próprio personagem Selton Mello, ele é muito, vamos dizer assim, defensor da República, né? Então, não, a gente tem que fazer isso porque eles não são republicanos e a República tem que se impor e tal. Assim, não colaria na época e não cola hoje, né? Assim, foi claramente uma questão ali, não vou dizer puramente econômica, né? Mas uma questão classista. Podemos dizer assim, uma questão classista. Bom, e por que é importante dizer isso, tá? Porque existe uma visão histórica, assim, hoje do que a gente tem por Canudos hoje, e existem versões aí correndo aí nas interwebs, nas conversas de bar, etc., a respeito do que é Canudos, certo? E existe um motivo para a versão atual, vamos dizer assim, oficial, aspas, oficial, ela ser o que é, né? Vem através de muito estudo, através de análise, através de fontes históricas, incluindo os sertões. Então, não vem do nada, né? E também, essa versão, ela não vai, vamos dizer assim, sobreviver nas nossas mentes puramente por ela ser certa, tá? Então, assim, hoje a gente vê aí com acontecimentos recentes na política, a gente vê que nem sempre o que é verdade ela se espalha mais fácil do que é mentira, né? Então, o que acontece é que hoje existe uma necessidade, enfim, vamos passar aqui já de, de, de slide, uma necessidade da gente trabalhar para manter verdades históricas, né? Então, assim, por exemplo, tem um museu lá de Canudos, certo? O Museu de Canudos, ele não é financiado pelo ar que Canudos tem, entendeu? Não é financiado do nada. Então tem que ter verba pública para isso, tem que ter verba pública para os monumentos e tal. Tem que ter patrocínio de filmes que retratem verdades históricas, e da qual Canudos é um exemplo, certo? Então, assim, não é do nada a gente pode ajudar a população a entender melhor como aconteceu os acontecimentos que formaram a própria história, certo? Isso não é espontâneo. Então, realmente, existe uma necessidade de se fazer isso. E só se faz isso através de políticas públicas, políticas de Estado. Não vai acontecer a esmo, né? Se a gente deixar a esmo, vai acontecer o que acontece com várias coisas, certo? Inclusive aí com a história de Canudos, porque antes de pesquisar aqui, né, antes de fazer aqui, eu estava pesquisando e vi ali canais monarquistas colocando o Antônio Conselheiro como um grande Marte, entendeu? Porque sim, existem canais monarquistas hoje no Brasil que colocam o Antônio Conselheiro como um grande Marte, uma pessoa que nunca se correspondeu com nenhum monarquista, ele tirava as coisas da cabeça dele, né? Ele era isolado ali e tal. E a prática dele não era nada comparado à prática da monarquia em si, né, que tinha grande força com as oligarquias, né, a monarquia real. Então, assim, completamente nada a ver. Assim como botar o Antônio Conselheiro como líder socialista também. Também não era isso. Também não era um líder socialista. Era um líder religioso ali que para construir o que ele quis, ele decidiu ter essa construção comunitária, mas era só isso. Entendeu? Não tinha uma análise material, não tinha uma teoria forte, não tinha nada disso. Então, assim, eu acho que a história que a gente deve contar, e é preciso contar, tá? É justamente uma boa parte do que tá no filme e do que a gente aprende hoje na sala de aula, tá?
que é a questão material local, que é as idiosincrasias do tempo, que é as hipocrisias e contradições e tal. Não botar assim, ah, esse é o mocinho, esse é o bandidinho e tal, e aí um mata o outro e etc. Enfim, eu acho que o negócio tem que ser com a nuance é muito melhor. Estão me ligando aqui, só um segundo, pessoal. Bom, de volta aqui. Bom, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: isso não é do nada, não se faz do nada, é com lei de incentivo, é com profissionais bem capacitados para atuar, para etc. No caso de fazer um filme, né? Porque podem se fazer filmes falando besteira, né? Então, assim, pode botar aí o Antônio Conselheiros correspondendo com um, um, um um monarquista qualquer aí, o que não aconteceu, sabe? Então, assim, vamos botar o pé no chão e tentar construir obras, tal quais essa da Guerra de Canudos, obras que tenham uma certa verdade histórica, né? Então, é isso essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. E vamos lá, o que tem mais aqui? Eu queria terminar com essa bandeira. Essa é a bandeira oficial do município de Canudos hoje, tá? O município que se emancipou aí na década de 80 e cujos monumentos aí, se eu não me engano, foram feitos bem recentes também. E ela traz a mensagem: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que é uma citação do Euclides da Cunha, que relatou aí o que realmente foi um crime, tá? Mas não um crime motivado por ideais republicanos ou, sei lá, positivistas, do tipo, não. Foi um crime classista, vamos dizer assim, um crime de motivações materiais e econômicas, entendeu? Bom, e era isso que eu gostaria de deixar hoje. Fiquem ligados que a gente vai ter mais filmes aí. Esse foi o segundo vídeo da série MCPBR, onde a gente aqui analisa filmes do Brasil aí. Quem quiser assista o primeiro vídeo lá para ver qual linha do tempo que a gente vai seguir. E é isso aí. Ah, não esqueça de dar o like, ativar o sininho e notificações e espalhar o vídeo pelos quatro cantos da internet. Entendeu? Então, obrigado aí pela força e até a próxima.